Gente, nós estamos na casa do Samuel Pessoa, essa é a Inês, filha do Samuel, é uma edição especial do Dinheiro na Conta. A gente está querendo entender como é que economistas, pessoas que fazem leituras sobre as trajetórias que o Brasil percorre e os caminhos que a gente precisa escolher. O Samuel é uma dessas pessoas que conhece bem esses caminhos que já percorremos e consegue montar bons cenários sobre aqueles que a gente precisa escolher e precisa percorrer no futuro. Então, invadimos a casa do Samuel, um apartamento aqui em São Paulo. A Inês vai estar aqui junto com a gente, acompanhando essa conversa, para entender como é que o Samuel está olhando para 2019. Samuel, obrigada por receber o My News na sua casa. Obrigada, viu, Inês, por receber a gente. Qual que é a tua avaliação sobre o ano de 2018? Foi um ano de frustrações econômicas, de surpresas, né, com a eleição, de muitos elementos novos aí. Qual que é a tua avaliação sobre 2018? Do ponto de vista da economia, frustrou. Se a gente tivesse tendo essa conversa há um ano atrás, o número que nós tínhamos era que o crescimento esse ano seria 2,8. Hoje o número que eu tenho é 1,3. Tem uma frustração grande de crescimento. Por outro lado, tem um final de ciclo e teve essa eleição que eu confesso, eu acho que o resultado não foi ruim. A gente vem de 6 eleições, né, 2 com o PSDB, 4 com o PT, que foram ganhas por projetos sociais democratas. Acho que o PT, a partir de um certo momento, abandonou um pouco a social-democracia e reviveu pautas lá dos anos 50, um certo intervencionismo. Mas a gente sabe que existe uma enorme continuidade entre os 8 anos do FHC e o período do petismo. Primeiro era normal, depois do regime militar e de uma sociedade tão desigual que tem os problemas que a gente tem, era natural uma hegemonia social-democrata. Mas, por outro lado, um quarto de século com social-democracia gera limitações, exageros. Então, acho que essa mudança política para o outro lado do espectro é uma resposta natural e, na verdade, é um sinal que a democracia está funcionando, né? Alternância. Temos hoje, de fato, uma alternância. Como a gente viveu, por exemplo, lá entre Fernando Henrique e Lula, né? Ali a gente tinha um fundamento. A Inês trocou de roupa para ficar mais linda. Tá linda, Inês. Como na mudança entre Fernando Henrique e o Lula, a gente teve ali uma alternância de poder relevante, mas teve uma continuidade. Exatamente. A alternância de agora é sem a continuidade ou com alguma continuidade? Agora acho que é uma alternância mais radical. Aquela alternância entre FHC e Lula foi uma alternância de grupos políticos, mas grupos políticos que essencialmente abraçam o mesmo modelo de país. Agora a gente tem uma transição política, o grupo político mudou, a turma mudou, mas uma transição de modelo. É um governo de direita, aparentemente mais uma liberal. Direita que a gente não nem entendia direito que tamanho era, que cara tinha no Brasil. É uma direita que foi eleita com uma agenda conservadora em diversas áreas. Acho que a gente pode selecionar 4 áreas, que é uma agenda de defesa da propriedade privada, né? Então, claramente visando MST e MTST. Tem uma agenda de defesa, de segurança pública, que abre, penso eu, na questão da maioridade penal, na liberalização do porte de arma, uma certa liberalização, e no aumento da dureza de algumas penas para alguns crimes. Né? Acho que essa é a agenda. Tem uma agenda de aumentar os mecanismos de combate à corrupção, né? Essa agenda prioritária do ministro da Justiça, Sérgio Moro. E tem uma 4ª agenda, que é uma agenda de valores, né? De família, que está associado ao tema do aborto, está associado ao tema do papel da escola ou não na educação sexual dos nossos jovens, está também ligada a um processo que eu acho que é real, que ocorreu, de ideologização pela esquerda do ensino de história e geografia nas nossas escolas públicas e privadas.
tanto no Fundamental 2, né, o que na minha infância a gente chamava de ginásio, como no ensino médio. Esse movimento já é mais antigo, já tem uma reação da sociedade há mais tempo, o movimento Escola Sem Partido, né, que me parece uma maneira absolutamente equivocada de lidar com esse tema, mas o tema é real, ele existe. Então, esses 4 itens formam o pacote conservador que elegeu o Jair Bolsonaro. Ele também foi eleito, a gente tem que frisar, com uma agenda falando claramente de privatização. Isso é uma mudança, porque se nós lembrarmos do processo eleitoral de 2006, quando concorreu Geraldo Alckmin pelo PSDB e Lula tentando a reeleição, o PT conseguiu muito voto para si, demonizando a privatização. Então, o fato de 10 anos depois, 12 anos depois, a gente tem uma campanha eleitoral e o tema da campanha eleitoral é privatização pelo lado positivo, mostra que houve sim uma delegação da sociedade para a redução do papel do Estado na economia. E aí a gente passou todo esse período, houve esse período no petismo em que o papel do Estado avançou muito, recuamos na Petrobras, aumentamos muito o papel do Estado da Petrobras no setor de petróleo, e as pessoas viveram as dificuldades também do lado estatal. E acho que essa guinada do pêndulo para a direita é fruto desse aprendizado. Me parece que a eleição do Jair Bolsonaro, na mensagem da privatização, tem uma mensagem de redução do papel do Estado e de aumento da eficiência dos serviços públicos. E tem um pouco assim, né? Se o Estado que tomou conta até agora não foi eficiente e a outra opção é a privatização, não é que é a escolha da privatização, é a escolha por uma outra solução que não a do Estado. Porque a do Estado não está funcionando. Não funciona. E tem a grande questão do governo que foi eleito, que é o problema fiscal. Que a gente tem um déficit fiscal, algum número entre 130 e 140 bilhões, tem uma dívida grande que é cara. Então a gente tem que ter uma poupança pública, um superávit primário para pagar o serviço dessa dívida. Tem um buraco, Thaís, de alguma coisa próxima a 300 bilhões de reais. É gigante. É gigante. Para cima ou para baixo. É alguma coisa entre 3 e 5 pontos percentuais do PIB. Se nós não enfrentarmos isso, nós vamos voltar no tempo umas 3 décadas. Em alguns anos nós vamos acabar o ano como a Argentina acabou o ano passado. 45% de inflação. Fechou 2018, a Argentina fechou com uma inflação de 45%. O Chile não tem isso, o Peru não tem isso, o Equador não tem isso. Colômbia não tem isso, o México não tem isso. A própria Bolívia, né? A própria Bolívia está mais... Então a gente não precisa disso. Nós não precisamos dar esse recuo. Mas, e esse é o desafio do presidente Jair Bolsonaro, você tem um Estado grande, que é grande porque a sociedade quer programas que são caros. Uhum. Então toda a política de valorização do salário mínimo fez com que os gastos com previdência, benefício de prestação continuada, uma série de programas sociais, políticas públicas, aumentassem muito. Uhum. Mas isso foi uma decisão que a sociedade tomou. Achou que dava para garantir um salário mínimo base do mercado de trabalho maior. Evidentemente tem custos, a carga tributária teve que aumentar, não sobrou dinheiro para fazer muito metrô, para outras obras, mas essa é uma escolha da sociedade. Agora, além disso, tem os grupos de pressão se organizando junto ao Congresso Nacional para defender as suas sinecuras dos seus privilégios. Esse no Brasil é muito grande. A gente vai ter que mexer nele. Então, o que é isso? São os privilégios. É uma lista longa. Pega todo mundo. Pega todo mundo desse grupo que você está dizendo. Tem quase que a sociedade toda. Quer ver? Vou te dar a lista. Tem os regimes especiais tributários, lucro presumido e simples. Já pegou todas as categorias profissionais de altas rendas hoje, com algumas exceções. Gratuidade de universidade pública. Meia entrada para o cinema. Meia entrada para o cinema. Tem as doenças que dão motivo para a isenção de declaração de imposto de renda à pessoa física. Independente da condição financeira da pessoa. Mas a gente foi criando essas meia entradas.
Tem regimes tributários especiais para as empresas. Se eu pegar o regime do PIS/COFINS, tem a Zona Franca de Manaus, tem a Previdência de Servidor Público, com o princípio da integralidade e paridade, que nenhuma previdência do mundo dá esse tipo de privilégio. O resultado disso é uma carga tributária muito alta, um gasto público elevado, que não é consequência da corrupção, não é. Isso é importante dizer, porque as pessoas acham que acabando a corrupção vai resolver o problema das contas públicas. Esse é talvez o maior perigo, a maior dúvida que eu tenho com relação ao governo Jair Bolsonaro. Quando teve a eleição, primeiro turno, eu segunda-feira olhei a composição do Congresso Nacional e eu fiquei muito preocupado. Porque teve uma renovação e eu achei que a renovação foi ruim. Porque esse Congresso foi eleito, ele tem um peso grande do que eu chamei o Congresso da Lava Jato. O que é o Congresso da Lava Jato? É o Congresso eleito com vários representantes que tem uma característica de terem esse diagnóstico, que o problema fiscal brasileiro se resume à corrupção, que é, na verdade, a menor fatia do problema fiscal. Então, o que é isso? São, em geral, operadores do judiciário, que foram eleitos, policiais militares, que também foram eleitos, militares reformados e servidores públicos em geral. Essas pessoas acham que o setor público não pressiona o gasto e que o problema é a corrupção. É claro que eu entendo essa visão, porque eles estão dizendo assim, não é o meu salário, os meus benefícios e a minha aposentadoria que quebra o Estado. Mas o problema é assim, também. Os dados mostram que o Brasil paga para os servidores públicos um salário muito maior do que outros países pagam e que as condições de aposentadoria dos servidores públicos são muito maiores. Então, é uma parte do problema, sim. Na comparação com outros países e também com o próprio setor privado brasileiro, né? E com o próprio setor privado Sim. brasileiro é uma fonte de desigualdade imensa a estrutura de remuneração do setor público. Claro. A gente tem um judiciário que custa 4 ou 5 vezes mais, com proporção do PIB, do que em qualquer lugar do mundo. Qual que é a tua expectativa para a gestão dessas prioridades e dessas tarefas que se sobrepõem? O maior desequilíbrio que a gente tem é na Previdência. Não é o único. Eu fiz a lista aí de minhas entradas, a gente tem um sistema S, que é um... E tem uma característica que acho que é bom a gente enfatizar. A dificuldade de enfrentar isso é porque cada coisa isolada que eu falei, ela é meritória. Não é um descalabro ensino público superior gratuito. Simplesmente países com a renda do Brasil não oferecem isso. A Alemanha oferece, ou ofereceu, mudou. Mas, em geral, países com a renda per capita, assim, a China não oferece, a Coreia não oferece, Taiwan não oferece, o Japão até muito pouco tempo atrás não oferecia. Mas não é que é um roubo. Não é um roubo. Eu não estou dizendo que eu estudei na USP de graça. Mas a gente não pode, né? Claro. É o seguinte, essa que é a dificuldade das meias entradas. É que se a gente olhar cada uma delas isoladamente, elas são meritórias. Pega, por exemplo, o Sistema S. Os SESC são ótimos. Eu passei minha juventude indo em SESC, com atividades culturais de bom nível. O problema é que custa. O que custa vale. Eu entendo perfeitamente isentar uma pessoa com Alzheimer, com HIV ou com um transplantado de declarar imposto de renda. Mas vale, dadas as necessidades que o país tem, as outras deficiências, nossas deficiências. Ou pelo menos a separação de quem pode e de quem não pode. Né? Exato. Então, essa que é a dificuldade que o presidente Jair Bolsonaro vai enfrentar. Que cada questão individual, ela é meritória. O problema é que quando eu agrego tudo isso, gera um equilíbrio disfuncional que está nos levando à inflação. Então, a discussão, primeiro, não é técnica. Não vão ser os economistas, administradores públicos, tal, que vão desenhar. Eles podem mostrar diversos caminhos, mas a discussão é política. Né? No que a política tem de mais nobre, que é exatamente dizer como que eu arrecado, de quem e como eu vou gastar, o que a sociedade vai priorizar. A gente está prontinho para um ciclo mais longo de crescimento, uma sociedade mais amadurecida, uma sociedade que viveu o sonho
exagerado petista de resolver tudo com gasto público, né? A frase famosa da presidente Dilma, quando gasto era... é vida, né? Gasto é vida, quando era ministra da Casa Civil, gasto é vida, gasto mal financiado e mal planejado não é dívida, não é vida, é morte. É morte. É crise, é 13 milhões de empregados. Nós temos aqui agora, nos últimos 4 anos, tivemos o exemplo de estados que fizeram a lição de casa, o maior exemplo é o Espírito Santo, e como a lição de casa e a contenção do gasto público gerou vida, e temos o exemplo contrário do estado do Rio de Janeiro, que não fez a lição de casa, e como a desorganização das contas públicas gerou aumento de criminalidade, gerou morte. Então espero que a presidente Dilma Rousseff agora repense esse posicionamento dela. O que gera vida é setor público organizado. Olhando para frente, eu estou sentindo uma pontinha de otimismo em você, é um otimismo com boas doses de realismo? Tem. O que tem de otimismo, o que tem de realismo aí? Como é que você divide? Acho que o otimismo tem que essa ida para a direita na política me parece um sinal de amadurecimento do nosso sistema político. Isso não tem nada a ver ser contra a esquerda, né? É bom dizer. Não, porque a esquerda teve o seu papel. Eu tenho lá as minhas discordâncias dos excessos do intervencionismo do PT, já discuti muito sobre isso, mas não, acho que é natural que um país com a desigualdade e as questões que nós temos seja um país que a média do eleitorado seja mais de esquerda, né? Eu cheguei a ter, durante um tempo, medo do Jair Bolsonaro, de um retrocesso democrático. Acho que várias pessoas têm esse medo. Esse medo meio que desapareceu, então ainda na conta do otimismo, né? Não tem solução simples, é como paga a conta, de quem eu tributo, de quem eu vou cortar gasto. É simples assim, é um problema de um pai, de uma mãe olhando os filhos e com orçamento. Esse é o nosso problema. Bom, esse problema a ditadura não resolve. Tá, vamos lá. Os militares dão um golpe. Tá, dão um golpe, no dia seguinte... Tem a mesma conta para pagar. Tem a mesma conta, não vai mudar nada. A gente pode fazer isso na democracia, né? Dá para fazer na democracia, muito melhor. Então, esse vem o otimismo. Qual é o pessimismo ou a preocupação, dúvida, a preocupação? O risco? É o grau de convencimento que esse Congresso tem desse diagnóstico que a gente está fazendo aqui. Não temos muito tempo, a dívida pública já cresceu muito, a gente está em crise fiscal aguda desde 2014. Você acredita que esse Congresso, que você também já colocou suas dúvidas, consegue aprovar uma reforma da Previdência em 6 meses? Porque no final das contas é isso que a gente precisa fazer. Eu acho que se houver convencimento por parte do presidente Jair Bolsonaro da necessidade, ele tem instrumentos para aprovar. O Brasil está com a faca e o queijo na mão? É o seguinte, Thaís, isso é uma coisa que eu aprendi. As sociedades, elas estão sempre com a faca e o queijo na mão. O desenvolvimento econômico é um processo interno às sociedades. Ou seja, não existe nenhum sinal de que o resto do mundo imponha qualquer limite mais sério ao desenvolvimento de uma sociedade. Todas as sociedades que se organizaram e resolveram seus problemas internos e, essencialmente, resolveram um mecanismo de financiamento do processo de desenvolvimento, elas ficaram ricas. Então, num certo sentido, qualquer sociedade tem sempre a faca e o queijo na mão. Se nós olharmos uma sociedade autoritária, como por exemplo a sociedade chinesa, é um crescimento muito acelerado, que impõe um custo muito alto sobre 1 ou 2 gerações para construir um país, e aí os netos, os bisnetos vão usufruir de um país construído, né? Eu acho que o Brasil nunca foi esse projeto. Nosso projeto é mais parecido com os Estados Unidos. Se você pegar a história econômica americana, não teve nenhum período que ele cresceu muito rápido. É verdade, a taxa de crescimento dele sempre foi... O que os Estados Unidos têm é uma taxa de crescimento muito consistente ao longo de séculos. Então, a dúvida é se esse Congresso entende essas coisas, ou se vai ser um Congresso que acha que o problema é a corrupção, e vamos prender corrupto que as questões estão resolvidas. Só para lembrar, há uns 2 anos e meio atrás, a Petrobras fez uma baixa de, acho que 65 bilhões do balanço dela, alguma coisa assim. Por aí. E o que foi atribuído à corrupção foi 3%, 5%. A corrupção tem lá um peso, a briga contra a corrupção
é muito importante. Eu acho que até para questões de crescimento, menos para questões fiscais. O otimismo é que se o presidente Jair Bolsonaro tiver convencido do diagnóstico, ele tem instrumentos para implementar e colocar esse país para crescer. E a outra nota positiva é que os incentivos ajudam, porque se ele colocar o país para crescer, ele é um candidato fortíssimo em 2022 à reeleição. Obrigada pela conversa, obrigada por nos receber na sua casa. Feliz Ano Novo para você e para a sua família. Cadê a Inês? Depois a gente chama ela aqui para fazer uma fotinho com a gente. Obrigada, Samuel. O Dinheiro na Conta fica por aqui, o ano está começando, eu desejo um feliz ano novo para vocês, mas o seu ano só vai ser espetacular se você já se inscreveu no My News, já tocou o sininho, já deu like e tudo mais, tá bom? Peraí, vou chamar a Inês. Vem cá, Inês. Vem despedir comigo aqui. Tchau! Tchau! Feliz Ano Novo! Feliz Ano Novo! Obrigada, tá? Por receber a gente na sua casa, tá bom? De nada. Fofinha demais.